Fala pessoal, começando mais um ToroCast. Esse ToroCast é de peso, tô com meu camarada aqui, Mário Filho. Ó, Marinho, tem um tempo já tava querendo você aqui. É um cara, pra mim, um dos melhores jornalistas esportivos do MMA, sabe tudo, é uma lenda, nossa lenda aí, nosso orgulho. É um cara que pouca gente conhece a história dele. Que esse cara brigou pelo MMA para hoje estar, né, onde está, né? É muito faixa, né, Mário? A gente acompanhou desde o início ali. E é um cara que eu conheço, posso dizer assim, desde a infância, de juventude, né? Desde a adolescência. Da adolescência, né? A gente fez muito abdominal junto ali. E o Marinho é um guerreiro, sabe de MMA e tá com a gente hoje aqui. Hoje eu vou fazer algumas perguntas aí que vai ter que soltar tudo, hein, Marinho? Ossi, Rogério, Ossi, gente amiga. A inversão de papéis, né, cara? É. A vida inteira talvez eu tenha feito, sei lá, 50 entrevistas com você na minha vida. Bastante. Pegou aquele início, né? Do Pride ali de... É, Fui de lá em casa. jiu-jitsu, fui na tua casa. Cada troféu era uma entrevista, né? Milhões de entrevistas, você e seu irmão, sempre muito solícitos, muito atenciosos, muito prestativos, muito carinhosos, muito educados e muito amigos, né? Sempre me receberam de portas abertas para quaisquer que fossem os assuntos. E agora a situação se inverteu. Tô aqui ansioso para ser entrevistado pelo Rogério. Isso aí, Marinho. Vem cá, eu queria que você falasse pra gente como é que começou, né, essa ideia de você trabalhar, né, com jornalismo nessa parte esportiva, né? Foi um sonho de infância ou você, naquela época que você treinava lá na Ribeira, a gente era faixa branca, faixa azul, e você já tinha essa ideia ou você... Você era branca comigo, teu irmão chegou de azul. Chegou de azul, né? É, e você era meu contemporâneo de branca. Você pegou a faixa preta muito antes de mim, porque eu até a faixa preta, até a preta foram 8 cirurgias. Hoje em dia são 13 ou 14. Só o teu irmão que tem mais que eu. Cotovelo, né, Maria? Eu me lembro que a gente operou o cotovelo, coisa difícil, mas quando machuca, né? O cotovelo, coincidentemente, tivemos o mesmo problema numa mesma época, né? Na mesma época ficou machucando pra caramba, porque atrapalhou, né? Compressão de nervo ulnar, não sentia o mindinho, depois deu epicondilite, uma cirurgia, muitos pontos internos. Eu fiquei sem sentir o mindinho. Se eu colocasse no fogo, eu não sentia. E eu lembro que foi... Nós fomos charás desse momento aí. A minha foi mais ou menos ali 2001. Não sei se a sua foi um pouquinho antes, talvez. Não, a minha foi depois. Eu peguei umas dicas com você sobre dor de cotovelo. Sobre dor de cotovelo. E aí, como é que começou, Marinho? Se você se interessou por estudar ou para a vivência, de uma hora para outra você caiu em algum lugar que você precisou usar? Foi uma coisa muito natural. Eu sempre gostei muito de ler, de me informar sobre as minhas paixões. Fui descobrindo isso aos pouquinhos. As coisas que mais me interessavam não bastava apenas eu ter um conhecimento superficial. Eu gostava de ir bem além, conhecer os nomes, conhecer as histórias das pessoas. Então, a primeira paixão que eu tive foi o surf. Comecei a estudar muito sobre o surf, todos os lugares do mundo, todas as locações possíveis, quem eram os caras e a história do surf. E aí, fui buscar um patrocínio, que eu era competidor de surf, e era uma loja que tinha um jornalzinho. E aí eu pedi para ser colunista. Eu tinha 14 anos. E aí eu comecei a fazer uma coluna. O moleque começou cedo, né? Isso foi muito bacana, cara. Que eu lembro que eu pedi, eu falei, pô, que jornal legal, vocês me dão um espaço aqui para que eu possa escrever e tal. Você já lia naquela época? Já é uma cara que gostava de estudar? Muito. 14 anos, né? Eu sempre lia, eu consumia informação. Eu sempre fui um consumidor de informação. E aí eu achei que eu vi aquele jornal ali, eu falei, deixa eu escrever. E aí comecei a escrever e vi que fluía, tinha bastante fluência com 14 anos. E aí eu achei muito bacana a possibilidade de comecei a estudar a perspectiva do jornalismo. E aí me apaixonei, eu sou um cara comunicativo, sou um vitrolinha, e que, na real, depõe contra, conflitante com o jornalismo, né? Você tem que ser um cara mais enxuto, você tem que ser um cara que saiba editar. Eu sou nem um pouco conciso, eu sou um cara prolixo, então eu tenho que me exercitar demais para poder fazer com que eu seja bem mais conciso, falo a vera, mas em compensação consigo boas respostas, né? E tem um outro lado, cara. Que hoje nessa posição de entrevistado, ele tá bem. Tá vendo? Eu não vou parar de falar. Mas eu sou muito espontâneo. Eu nunca fui pro jornalismo formal, o ortodoxo, aquele pragmático.
Eu sempre fui muito informal mesmo, eu sempre levei as entrevistas de uma maneira natural, espontânea. Então, fui conquistando muitas amizades. E as minhas entrevistas, elas são diferenciadas, elas são reconhecidas porque elas são sempre com muita leveza. Mesmo que sejam assuntos mais polêmicos, mesmo que sejam assuntos mais pesados, e, enfim, a gente consegue conversar de uma maneira que tem uma cumplicidade. Então, a gente fez nessa carreira, são 30 anos, esse ano eu completo 30 anos de jornalismo, estou com 50 anos, e entrevistas bem grandiosas, com grandes conteúdos e sempre numa maneira informal, sem polemizar, sem sensacionalizar. E a pegada da TV, como é que ela entrou, assim? Porque você começou, né, escrevendo para esse jornal e depois foi desenvolvendo, aí qual foi a ideia de ir para a TV, né? Porque tem gente que, assim, é bom por trás, escreve ali, tem a criatividade, mas bota a cara já fica diferente, né? E você encarou tranquilo? Muito facilmente. Eu já tava trabalhando com jornalismo impresso, já estava trabalhando num jornal de surf, que virou uma revista de surf. Depois eu comecei a fazer a minha própria revista de comportamento, como se fosse a linguagem da Trip, só que não, era uma revistinha menor. E graças a essa revista, o Ricardo Bocão e o Antônio Ricardo deixaram uma edição lá no Sport TV. Na época era o Olívio Petit, que era o diretor artístico. Me chamou para cobrir as férias do Kiko Menezes, que hoje em dia é um dos maiores repórteres da Globo, um dos maiores repórteres esportivos da Globo. Grande amigo meu. Marinho, que ano? Isso foi em 99. 99. Aí o Petit me chamou para fazer um teste que, para eles, seria um teste desafiador, e para mim era a maior moleza do mundo, Rogério. Os caras botaram no telão umas imagens de um programa que era o Surf Adventures, e aí o cara... Quem é esse cara aqui? É o Burley. Quem é esse cara aqui? Rodrigo Rezende. Quem é esse cara aqui? Trequinho. Aonde é isso aqui? Só Casa Grossa. Mas é uma coisa que, para quem conhece, mundo, né, cara, é muito fácil. Num frame só eu te digo quem é o cara, quais são os patrocínios do cara e aonde o cara tá surfando, né? Você vive aqui, então o cara, uau, tá contratado. Eu comecei no Sport TV em 99, na faixa Zona de Impacto, que era uma faixa direcionada ao público jovem, de esportes radicais, e tive o meu primeiro programa um ano depois. Ali era somente surf. E o seu primeiro foi no surf, né? Surf e skate e esportes radicais. Tinha o... Passando a Guarda? Não. Passando a Guarda, eu fui com o Joinha entregar o Passando a Guarda, o piloto. Porque eu trabalhava com o cara que fez o roteiro com ele, o Rosaldo Cavalcante, era meu chefe. Então, quando o Joinha levou o piloto do Passando a Guarda, eu tava junto. Que ano foi, cara? Pô, não vou lembrar. Foi antes de eu entrar, eu entrei em 99, sei lá, 97, eu não sei. 97. Mas eu tava lá com o Joinha, Quando eu vim o morar no Stepan Rio, Necessian. 96, 97, eu fui morar no Rio. Cara, mas foi, assim, eu lembro que tava começando o negócio ainda. E o Joinha, essa história é muito engraçada, cara, porque o Joinha até hoje, ele é o mestre do estilo. É um tremendo de um bom vivant. Ele é uma unanimidade positiva mundial. Muito, muito, muito. É um dos energia caras boa, mais né, queridos, uma energia sensacional, contagiante, sempre para a vibe, sempre de alto astral. E ele era, naquela época, ele trabalhava no Canecão, o extinto Canecão, que foi uma das maiores casas de show de entretenimento do Rio de Janeiro. Então, ele estava ligado, nessa época, com a cultura da galera artística, né? Então, ele entrou lá na sala que eu trabalhava, com o Rosaldo Cavalcante, que a gente fazia revista de surf, e o Rosaldo e o Joinha entrou com uma calça vermelha hot, vermelha pimenta, uma camisa de abotoar fechada, cheia de aranhazinhas, várias aranhazinhas. E ele tava forte, né? Camisa justa. E ele tinha uma costeleta, aquela que vai afinando assim, sabe? Tem um nome pra isso, mas acho que um filetezinho. Ele namorava uma atriz, né? Ele era casado com a Paula Burlamar. Não é isso, cara? Isso. E ele chegou, mas ele chegou assim, com aqueles trejeitos todos, né? Aí eu falei, pô, Rosaldo, esse maluco aí, pô, esse cara escorrega, não escorrega? Porque sangue bom é Vera. Mas era o estilo dele, né? Querido, super educado, mas veio com os trejeitos todos artísticos. Pelo amor de Deus, galera, não tenho nada contra. Tava muito americano. Tava muito artista, muito artista. Zero homofóbico, ok? Só foi um comentário. Mas o maluco escorrega, né?
Aí o Rosaldo falou assim, casca grossa do Royler Gracie, faixa marrom do Royler Gracie. E ele era adversário, rival do Miquimba, lá do De La Riva. Aham. Aí que eu fui Que era entender. outro casca grossa também, né? Um casca grossíssima. E aí que eu fui entender a parceria deles, eles estavam montando o Passando a Guarda, que foi realmente o primeiro, o precursor, o pioneirismo ali das artes marciais, foi o Passando a Guarda. Ele tinha umas frases, o Joinha muito marcante, né? Mas aí quando o Sport TV... Aí dentro do Zona de Impacto tinha um programa dele também, que era um programa bem pequeno, que era o Hora da Luta. Tá? Ele tinha o Passando a Guarda, que era fora do Zona de Impacto, mas dentro do Zona de Impacto, que eram os esportes radicais e as pessoas com influência, de forma comportamental e tudo mais, era mais para adolescentes, né? Ele conseguiu botar um programinha lá chamado Hora da Luta, que eram 2 minutinhos mais ou menos de uma entrevista e que tinha até aquela música clássica que todo mundo fala do Joinha, que acho que é House of Pain, né? Só que quando o Sport TV virou Globo, os caras não queriam mais a linguagem do Joinha. A Globo chegou lá... Primeiro que a Globo chegou lá e o Sport TV era da Globosat, não era Globo. Quando a Globo comprou o Sport TV, aí o MMA, Jiu-Jitsu viraram palavrão. Então eles abortaram, esterilizaram, degolaram tudo que era de luta. Que já existia o combate. E eu fui convidado para ser o primeiro editor executivo responsável pelo canal Premier Combate. Ele só tinha um nome, tá? Ah, era o Premier Combate, né? O Combate. No início era Premier Combate. Eu, dentro do Zona de Impacto, em 2000, eu entrei em 99, em 2000, em 2001, eu tive o meu primeiro programa semanal, que era o Opiniático. Que aí eu pegava um tema qualquer e botava várias pessoas dos esportes falando sobre sobre esse específico tema. Então eu já botava a galera da luta, entendeu? Já tinha essa visão, né? Pô, vou trazer os caras da luta. Para botar dentro do Zona de Impacto. Além de dar audiência, você queria mexer já com a história da luta. Total, já, né? Total. São as minhas duas paixões, né? Surf e luta. E sempre teve alguma coisa aqui no Rio, né? A galera gostava do surf e da luta, né? Acessibilidade, acesso total. Royler, o Muito Murilo, fácil. todo Exatamente. mundo pegava onda e todo mundo era... Os faixas pretas, casca grossa na época, todo mundo pegava onda. Exatamente. Né? Todos assistiam Zona de Impacto porque tinha surf. Então foi muito fácil, né? Não tinha dificuldade nenhuma. Uma coisa que eu sempre digo, a galera da luta, ela tem essa índole, né, que vem de dentro mesmo do lutador, que é ao contrário de um jogador de futebol, por exemplo. É difícil você conseguir boas entrevistas com os jogadores de futebol, né? São muito redundantes, são muito limitados e repetitivos. Atrás dos 3 pontos, fazer o que o professor mandou e tal. Não se expõe muito, né? Não tem muita vontade de falar. O lutador, não. Independentemente da gramática, independentemente dele estar falando corretamente ou não, fala, se posiciona. Não tem medo, é posicionamento. O cara vai se posiciona. Ele até é um pouco polêmico às vezes. Sim, tudo bem, mas... E quando não tem que ser, ele dá um ganchinho na linha do cintura de alguém. Verbal, né? É um sparring verbal, mas é inerente ao lutador, né? Por isso que o cara é um lutador, né? E vai deixar alguma coisa marcada, né? Então, as melhores entrevistas, cara, eram com os lutadores. Já se Você destacavam. se lembra de algum, assim, que chegou a ser engraçado? Assim, cara, pô, esse cara... Tirando aquela que você fez lá com o John Jones, lá na academia. Então, no John Jones, aí já foram muitos anos depois, porque aí já foi a época do Sensei Sport TV. Aí já era... Já era um momento que todo final de semana a minha cabeça estava a prêmio. Porque a Globo não queria. A ordem era expressa. Não põe esse programa no ar. E a gente colocava, entendeu? Na desobediência mesmo, na insubordinação. A nossa maior oposição era a própria Globo. Mas... Chegou a ser uma militância ali dentro, porque tinha a galera que ficava ali querendo... Mas o pessoal não dava espaço. Não dava nada, Rogério, não dava nada. A câmera era minha, que eu comprei com a Anaíssa. Nós dividimos uma câmera pessoal, nós filmávamos com o nosso equipamento pessoal, compramos um microfone, íamos no meu carro, eu pagava a gasolina. E Globo, né? E a Globo não oferecia nada. O estúdio mesmo, você imagina que tem esse espaço físico para gravar, a gente conseguiu umas placas que estavam escondidas, que tinham sido desovadas, e a gente montou lá um quebra-cabeça que virou o estúdio, improvisado, para o Sensei Sport TV. Mas isso foi bem depois.
Isso já era depois, já, né? Houve vários programas e houve várias tentativas que a Globo disse não. Eu tive uma reunião com o Schroeder, cara, que era, na época era o cara, na hierarquia, na cadeia alimentar, era o maior tubarão de todos. Ele me chamou para um café da manhã. Do jornalismo, no caso? Da Globo. Do esporte da Globo. Era o Schroeder. Era o cara, era o principal, é o cara que mandava, não só do esporte, não, no jornalismo. Diretor de jornalismo da Globo. Porque nessa reunião, depois da minha reunião com ele, sentaram os responsáveis pelo Fantástico, pelo Jornal Nacional, e ele assim, ó, esse é o menininho do combate aí, ó, o menininho do combate aí, me zoando. Mas ele me recebeu muito bem, escutou toda a minha argumentação, eu fui muito preparado para convencer o Schroeder, um dos caras mais inteligentes que eu já conversei na minha vida, só que no final das contas ele falou, não, por que não? Não, por que não? Entendeu? E era assim, a Globo não queria, ela não sabia diferenciar jiu-jitsu de MMA, disse MMA nunca vai vingar, isso é o quê? Isso é sigla, é ONG, MMA, você acha que vai vingar esse nome? Enfim, tudo que você pode imaginar eu escutei, né? Que são bárbaros, que são medievais, que são carnívoros, que são canibais, que são homens da caverna. E você pegou várias fases do MMA, né? Quando, me lembro ali, mais ou menos nesse meado de 2000, 99, a gente treinava junto no De La Riva, a galera lutava sem luva. Não Mas tinha? nessa época ainda não era Globo. Valia, dava audiência pra caramba. Lutava sem luva. Cara. Eu me lembro que eu acho que o Pedro Rizzo, o Marco Ruas, Pedro foi lutar lá na Maxud Plaza, era porrada sem luva. O IVC. O IVC. Isso. E aí o Vanderlei fez uma luta sangrenta com Arthur Mariano, você lembra? Isso, lembro. Porra, aí aquilo ali, realmente sem luva, tava pedindo pra... como se fosse aquele Bornaco, né? Aquele... Né? O Bare Knuckle, Era como que se... tá bombando demais lá fora. Que tá bombando lá fora. O McGregor entrou de sócio. Entrou agora, né? O McGregor entrou de sócio. Mas eu entendo, são momentos, né, cara? São momentos. Tem todo um romantismo. Voltando um pouco na época da rivalidade, do jiu-jitsu e da luta livre, é inegável que aquele momento foi importante, aquele momento foi necessário, entendeu? Tem todo um romantismo. Teve a luta se eu não me engano, do Valide com o Eugênio Tadeu. Né? Então, ali é que foi, começou o problema mesmo. Ali começou eu acho que ali começou o problema, porque eles botaram na Globo, não foi? E quem era o repórter que mandou cortar e tal? E aí... Acho que era o Boni, né? Não sei se era o Boni, o pai do Boninho. Ficou chocado. Literalmente, ele ficou escandalizado com o que aconteceu. Porque depois dali... Tu põe dois carniceiros na Globo, Valide e Eugênio Tadeu. No desconhecimento, na ignorância, achando que vai ser o quê? Que vai ser uma queda de braço? Que vai ser uma troca de carinho? É cabeçada. Murilo, Bustamante. O Murilo e o Marcelo Mendes. O Marcelo Mendes caiu pra fora do ringue, se eu não me engano, e não subiu. Até ali tava tudo sob controle. Mas na hora que fecharam na gaiola ali os carniceiros Valide e Eugênio Tadeu... Aí, meu irmão, a palafita afundou tudo. O Titanic afundou na Globo. Teve uma luta também que... Mas essa eu acho que não foi na Globo, não. Teve o Valide, lutou com o Renzo. E apagaram as luzes. Como é que foi essa história? Não, aí foi o Eugênio Tadeu e o Renzo. Foi o Eugênio e o Renzo, foi isso? Isso. Foi que deu até tiro. O Paulo Borracha, nosso camarada, era o juiz. Apagaram as luzes e deu até tiro. Tudo isso, claro que tudo isso aí comprometeu demais a imagem do... Pra poder MMA... Né? Do Vale Tudo naquela época. Não era o Mas Vale Tudo. Tudo é construído, né? Tudo é feita uma construção, entendeu? Se você for estudar a história do rock, pô, né? Seria hipocrisia ver quantos ídolos do rock não morreram de overdose. Isso também é um péssimo exemplo, é ou não é? Bom, existem formas de você argumentar. Na história do cinema, se a gente for falar de cinema... Bertolucci e Marlon Brando concordaram em estuprar a atriz naquela cena do último tango em Paris, se eu não me engano. O Woody Allen responde a não sei quantos processos. Então, sabe, qualquer que seja o núcleo... A profissão você vai ter alguma coisa errada, né? Claro, sempre como qualquer outra. Qualquer profissão. Política, né? Se a gente for discutir política, 98% dos políticos são inescrupulosos. Então, no meio da luta, meu irmão, pô, é claro que existem os maus elementos, entendeu? Uma atitude ruim e tal, o negócio, o sangue sobe pra cabeça e o cara não sabe.
Ele tem que pensar nas Futebol, consequências. jogador de futebol, quanto jogador de futebol não responde processo? É só uma questão de ter critério, entendeu? Era uma má vontade. Essa luta do Walid, especificamente com o Eugênio Tadeu, acho que chocou ali, surpreendeu de forma negativa. Para a galera da luta, eu acho que não foi nada tão imprevisível, era uma coisa que hoje em dia a gente vê, é o que mais acontece, né, quando você assiste ao UFC. E você vê que as pessoas até criam uma tolerância. Você não consegue andar na rua e se você vira um cara ensanguentado na rua, porque o cara foi atropelado, você fica chocado. Mas você vê dentro do octógono, ali está contextualizado, ali está dentro de um contexto. Então não te choca tanto, né? Você já está anestesiado com aquilo, é hábito, é costume. Já aconteceu, né, o negócio ali, né? É. Você vê essa luta agora, não sei se você viu, do Poatan. Claro que eu vi. No final o cara saiu sangue assim, ele tentando esconder e tal. E a galera... Mas então, não choca mais. Só choca se alguém assistir ali pela primeira vez. Já estava acontecendo ali, nem viu, foi lutando, né? Porradaria. Né? 2 semanas atrás também, a Norminha com a Aidana, nossa senhora, precisou de uma cirurgiã plástica. Abriu uma avenida de... Primeiro, acho que foi uma cabeçada não intencional, e depois houve cotoveladas, abriu uma avenida ali que realmente chega a chocar. Mas a gente já está acostumado com isso. A gente vê isso toda hora, não só na televisão, a gente vê isso em treinamento, acontece acidente. Qualquer área, né? Quantas vezes no judô, escapa ali, você está num kumikata, numa troca de pegada, escorrega uma mão e entra uma mão e o olho incha. É acidente, é acidente. Futebol, os caras morrem, Rogério. Os caras morrem. Não existem 1000 exames, os caras morrem de coração com 24 anos. Os caras dão cabeçada e a televisão se preocupa em não mostrar. Mas quando os caras sobem ali no escanteio e dão cabeçada e bate cabeça com cabeça, o cara vai tomar 14 pontos também, mas a televisão não vai mostrar. Pode ter um traumatismo ali. Claro. O cara vai cabecear para fazer o gol e mete a cabeça na trave. Ou o goleiro que vai fazer uma defesa, bate a cabeça na trave. A televisão vai ter preocupação e não fechar, fazer ali no zoom o buracão que o cara abriu, que o goleiro abriu, porque não tem nada a ver com a proposta do futebol, né? É uma coisa que marcou ali, né? Assim, que eu me lembro bastante de você, que você fazia um quadro, cara, que você entrava na porrada com os caras. Alguns... Parecia alguma brincadeira de mau gosto, porque você se propôs a fazer aquilo ali, mas, meu irmão, você ia bem, cara. Enfrentava corajoso. Eu cheguei a ser seu corner lá com duas situações. Uma com o John Jones. John Jones. E a outra com o Cigano. Pô, o Cigano tava começando, bruto pra caramba. E o Rodrigo falou assim, pô, meu irmão, o Cigano é o seguinte, ele não sabe brincar. Não, o Rodrigo não autorizou. Não sabe brincar. O Rodrigo não permitiu. Não vou deixar. E você tinha uma história, você tinha um cara que tinha que te nocautear, senão só valia se o cara nocauteasse no golpe, que era a especialidade dele. E aí no caso do Cigano era o upper. E do John Jones, um cotovelo. Era mais insano ainda. Não bastava o cara me enfiar a porrada. Se ele só me enfiasse a porrada, ele não vencia. Ele tinha que me nocautear no que ele era especialista. Por exemplo, Popó. Popó sem misericórdia. Impiedoso, me enfiou a porrada, mijei sangue. Tinha um amigo meu que ele falava assim, Popó é covarde. Popó foi foda. Popó foi foda. Porque, na verdade, Popó não alivia ninguém. O Popó me desafiou. Porque o quadro era o Sensei Noção. Sem noção. Então já estava bombando, e é o que eu tô te falando, os caras não queriam que pusesse aos sábados, não vai botar. E a gente botava, e os caras não podiam fazer nada, porque a audiência era altíssima, era recorde de audiência, já tinha comercial, já estava comercializado, entendeu? Então, era uma batalha inglória para mim, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia ser esterilizado do canal. Mas para eles era uma batalha também árdua, porque eles queriam demonizar o que a gente estava fazendo para desdemonizar, que eram as artes marciais, e humanizando, trazendo informações. A gente não pode esquecer de falar do quadro Não Brigue Lute, me cobra disso, que esse para mim é que foi o grande diferencial. A gente vai falar do Sem Noção, mas a virada na chave foi o Não Brigue Lute. Ali as coisas, não vou nem dizer que melhoraram, mas deixaram de piorar. Só que aí o Sem Noção tava bombando, e aí teve o lançamento da Pretória lá na Oscar Freire, e o Popó era patrocinado, teu irmão também. Popó. Você também era? Foi eu, o Rodrigo, depois entrou o Popó, depois o José Aldo, o Cigano. Isso. E eles fizeram um timaço.
Então, e fizeram. E o lançamento foi num prédio na Oscar Freire. Naquela academia a gente que foi eles cobrir, fizeram, né? fizeram até uma luta e tudo mais. O Popó chegou lá na entrevista e me desafiou. Aí eu falei, então vamos, você quer participar do Sem Ser Noção? Ele, quero. Quero. Eu falei, tá, de que E ele jeito? brava, né? Ele brava, né? Qualquer jeito. Eu falei, posso botar pra baixo, Popó? Pode. Eu falei, vale chão? Vale. Chegou na hora, Rogério. Ele, meu irmão... Ele adrenalizou. Adrenalizou, putaço, pegou, falou, vai ser nas minhas regras, dentro da Nobre Arte, né, que o ringue ali é a cabine de telefone, ele boladaço, putaço, falou, me dá essa luva aqui, e pegou uma, meu irmão, e me enfiou-lhe a porrada. E ele tinha que me nocautear, aonde que o Popó é muito bom. E aí, deve ter falado assim, ó, cuidado, Popó, vai te botar pra baixo, faixa preta, aí adrenalizou de vez, né? O desafio, em princípio, seria esse, vale tudo, entendeu? Eu ia tentar... Depois ele falou, não é só boxe, acabou. Não deu nem minhas chance pra regras você. é luva, não é luva, não pode botar pra baixo porra nenhuma, é luva grande, eu vou te meter-lhe a porrada. E assim, mas na minha cabeça, Rogério, você vai compreender, acho que muita gente não vai compreender, mas a enorme maioria das pessoas do nosso nicho vai compreender. Qual é a chance que você tem Com um cara desse, de entrar num ringue com um tetracampeão mundial de boxe? É que eu falei com os caras. Quando o nego falava assim, porra, e o Bambam? Eu falei, meu irmão, você pegou um cara que joga futebol de várzea, final de semana aqui, tá começando a jogar um mês, você pegou um cara e botou pra jogar com o Messi, pô. Exatamente. O craque da parada. Você não Ele tem pode como estar dizer até não. parado, mas agora ele voltou a treinar, vai voltar igual. Pode ser que não volte 100%, mas volta 90%. É uma oportunidade única, cara. Não é difícil de compreender, entendeu? A sedução, você ser seduzido por uma oportunidade dessa, entendeu? Porra, botar dentro da gaiola, botar dentro da jaula, Marinho e John Jones, campeão mundial meio pesado, que era a tua categoria. Vamos falar sobre isso, que a ida pra lá ele perguntou. Ele falou, cara, mas o Rogério, ele é um futuro contender. Vai dar problema? Eu falei, não, tá tudo certo. A gente pegou Ele ele no perguntou hotel. se ele queria treinar comigo. Não, se eu ia treinar com ele. Eu falei, não, a gente não vai treinar não, que quem sabe no futuro a gente vai lutar, você lembra? Mas muito respeitosamente. Não, Ali ele falou foi. sério, porque ele tava bêbado, sabe? Quando a gente pegou, ele tava virado, que ele tinha ido emoções. Tinha emoções. Entendeu? A gente pegou ele baile, no hospital, ele ia perder no hospital, no hotel, ele tinha ido no Emoções, estava dormindo no quarto dele no hotel e ia perder o horário. Aí acordamos ele... Chegou com cheiro de álcool. Fedendo a álcool, um cachaceiro do caralho. Entrou na van, aí ele falou isso, mas o Rogério é meio pesado. São nos Nogueiras, né? Você é o Little Nog e teu irmão é o Big Nog. Aí eu lembro que ele falou, o Little Nog, ele é meio pesado. Eu falei, tudo irmão. Ele, tudo irmão. Primeira coisa que ele fez, Rogério, ele chegou e pediu pra você uma camisa Da Tim Nogueira. E lutou com a Respeito. camisa do Tim E Nogueira. treinou ali com a camisa de Nogueira, tirou foto com a gente. O cara muito respeitoso, né, cara? Muito, cara. E gente boa, bom humor, né, cara? Demais. Tava virado, não tinha nem dormido, chegou lá tranquilo pra gravar. Podendo se Fez machucar, piada. é óbvio que... qual é a chance que eu tenho com o John Jones? 0,0, tá? Nem 0,001, 0,0. Só que existe o imponderável. Ele poderia ter perdido pro Chael Sonnen se o dedo dele fosse amputado. Que foi parcialmente amputado, foi quase decepado na grade, né? O dedo encaixou, ele não viu. Se as pessoas tivessem visto, se ele não tivesse nocauteado o Chael Sonnen, ele talvez não voltasse pro segundo round, se as pessoas Se a alguém comissão... visse o dedo, e ele visse, perderia né? o cinturão. Não Então, não foi mérito do O cara tem do Chael estrela pra Sonnen. tudo, né, cara? Tem estrela, né, cara? Mas não foi mérito, foi um acidente, né? Então, ele poderia acontecer. No programa, no Sem Ser Noção, tem o Dana White olhando aquilo e falando assim, muito puto. Falou que ia dar um esporro no John Jones, porque era uma mina de ouro, o Conor McGregor e o John Jones são, né, a mina de ouro. Poatan hoje em dia também, mas já eram a mina de ouro do UFC. E ele, como é que esse cara é um inconsequente? Como é que esse cara é um irresponsável? Como é que esse cara vai lutar com esse anão aí? O anão tá indo a 200 por hora. Porra, e se acontece um acidente? Porque o John Jones foi por conta própria, não pediu autorização, foi na parceria mesmo, Foi entendeu? na parceria, né, cara? Não, e ele ainda tava ele subiu daquele segundo andar, deu um pulo dentro do octógono, falei, caralho. Fez tudo o que ele sempre faz, Meu né? irmão, Deu aquela showman, estrela, exatamente, veio. se pendurou. Tem essas fotos todas que são clássicas no Tim Nogueira.
Fez questão de fazer todo o episódio com a camisa do Tim E Nogueira. a luta? Como é que foi a luta? Não me lembro mais. Cara, eu tentei acertar. Eu acertei, né? Acertar eu acertei, porque eu dei os meus... Na cabeça chegou aí lá. Eu tinha que me esticar enorme, né? todo. O cara tem 2,13 m de alcance. Então, quando chegava na pontinha do rosto dele, já era um peteleco. Mas o meu soco tinha saído com força máxima. E ele se esforçou o máximo, assim, pra não me machucar. Só que aí, bêbado, e com calça de kimono, ele veio dar a joelhada voadora. E claro que pra não me machucar, ele veio dar a joelhada voadora a 10 por hora. Porra, eu na hora vi, entrei de queda, catei no pano e pum, botei pra baixo. Botou pra baixo, fez 2 pontos. E foi a primeira queda que o John Jones sofreu dentro do octógono, porque ele nunca tinha... Na vida, Saíram as estatísticas sempre quando ele ia lutar. Daniel Cormier, sei lá, qualquer um, Gustafsson, saíram as estatísticas. John Jones nunca foi derrubado dentro do octógono. Foi. Botou pra baixo. E o primeiro é pra sempre. O primeiro é pra sempre. Então, o primeiro a derrubar o John Jones... Galera, tá no YouTube... Tá no currículo, já esquece. Joga no Google aí que vocês vão achar. Não é caô. É claro que foi facilitado. Ele tava bêbado, tava com calça de kimono e deu a joelhada voadora a 10 por hora. Mas derrubei. E no final das contas é isso. Cada um tinha que vencer de acordo com a sua especialidade. Era na insanidade. Ele tinha que me vencer na cotovelada giratória. Ele deu algumas muito em câmera lenta, não conseguiu. E aí naquele eu vencia. Mas é claro que não conta nada, né? Foi o único que eu venci, se eu não me engano. Foi o único sem noção que eu vencia. Porque ele se preocupou em não me machucar. Você foi até o final, né? Foi até o final e ele não me nocauteou, graças a Deus, com a cotovelada giratória. Pô, imagina, se ele solta aquela cotovelada, porra. Não, ele só bota a pontinha do cotovelo. Ele botou, mas ele botava com aviso prévio, né? Ele botava com aviso prévio, dava pra eu esquivar e tudo mais, entendeu? Tá, e o Cigano, velho? Não, o Cigano bateu muito forte, cara. O Cigano começou, e o Cigano tinha nocauteado o Verdun e tava muito famoso pelo upper. Então o Cigano tinha que me nocautear com o upper. Não bastava se o Cigano me nocauteasse com capacete. Claro, galera. Capacete, protetor bucal, coquilha, um escafandro. Mas mesmo assim, né, cara? Meu irmão, botou o primeiro jab com... Você já sentiu o peso da mão, né? Deu uma estilingada na cabeça. Na cabeça. Aqui, ó, que nem agora. Frio, tá vendo? Já estalou. Pum, primeiro jab. Eu tenho uma foto de uma hora que ele entra de upper e eu entro de direto ao mesmo tempo. E os dois socos... Nenhum dos dois é atingido, os socos se cruzam, uma foto maravilhosa. Você pega o antebraço do Cigano, é maior do que o meu fêmur. Você pega a mão do Cigano, é maior que a minha cabeça. Então, se aquele upper ali... Ele te matava, né? 20% da força de potência. Mas acho que saiu sangue, não saiu? Muito. No final, você e teu irmão começaram a inflamar porque ele tinha que me nocautear. Eu lutei bem com o Cigano. Eu lutei bem com o Cigano. Não consegui derrubar, mas eu consegui várias vezes esquivar e entrar no double leg no timing. Essa luta eu gostei muito. Mandei Superman Punch. Eu lutei bem com o Cigano. E foi a primeira vez que eu escutei na minha vida vai morrer, porque o Tim Nogueira tava lotado, todo mundo gritando, tinha uma galera ali assistindo, tinha plateia. Porra, eu senti essa parada, eu senti vai morrer. E aí, só que aí o tempo foi passando, eram somente 2 rounds de 3 minutos, né? Esse quadro sensacional, meu. Sensacional. E como ele não tinha... Só pegar uma furada, né? Só roubada, mas essa era a parada. E era recorde de audiência sempre. Rogério, sempre. Era sempre o recorde de audiência, sempre. A diferença é você com o Cigano, você pegava aqui no peito dele. Total. Bicho grande. E aí, o tempo foi acabando e você e o Rodrigo... Vai, Marinho, foge mesmo, corre que você tá vencendo, corre que você vai ganhar. Cigano não gosta. O Rodrigo falou, o Cigano não sabe brincar, o Cigano não gosta de perder. Não gosta. Ele começou a me perseguir mesmo, metendo o upper, me perseguindo, eu lateralizando ali pela cerca, e ele até mesmo meteu repetindo 2 mãos, 2 uppers, entraram, né? 2. Aí no segundo eu desmontei, não inconsciente, não fui nocauteado, mas foi um knockdown. E acabou com o tempo e ele venceu. E era necessário. É para isso que é feito o quadro. Não é para eu vencer, entendeu? É para que as coisas aconteçam, tá tudo certo. Ainda bem que aconteceu.
E aí, só que aí nos bastidores, eu fui lá pro banheiro, vomitei, limpei o sangue todo, limpei a boca, limpei o nariz e voltei. E aí gravamos e demos prosseguimento, entendeu? Cigano levantou a mão. Esse era o propósito do quadro, entendeu? E chamou muita atenção, né, Marinho? Eu acho que naquela época você se propôs fazer isso e era um jeito de chamar a atenção. E da galera ver que o lutador era lutador, mas que você estava ali para poder atrair audiência, né? Aí não era só a luta, né? Tinham todos os desdobramentos, como era a minha preparação, como é que era o meu estudo para poder enfrentar o cigano, como é que era o meu estudo para enfrentar o Lyoto, que era um canhoto. E aí mostrava também, é o que eu estou te falando, a gente sempre teve essa preocupação de humanizar. Você educando a galera a conhecer a luta, né? O estilo. De uma maneira bem didática, exatamente. Coisas que as pessoas desconheciam. Só para não perder, já que a gente falou do Não Brigue Lute, desde o primeiro episódio, muita gente acha que o Flávio Canto entrou na minha demissão. Não, o Flávio, ele foi uma ideia minha quando a gente pensou... Na verdade, a gente teve um problema no Zona de Impacto, certo? Que ficou incompatível continuar trabalhando no Zona de Impacto. A gente estava dentro do Sport TV e a gente sempre trabalhou muito. Foram muitos anos dentro do Zona de Impacto e a gente... Todo mundo sabia que a gente trabalhava demais. 18 horas, se fossem necessárias. Se tivesse que virar, a gente virava. A Globo pagava nossas horas extras, tudo certinho. Mas eles sabiam que ali no Zona de Impacto tinha um time de pessoas competentes e tinha um time de pessoas que não trabalhavam tanto. Nós fazíamos parte do time que realmente trabalhava. Teve um problema lá, nas internas, que teve essa incompatibilidade e não quero mais trabalhar na Zona de Impacto. Ia fazer o quê, Rogério? Aí, luta era proibido. Mas eu falei, vamos tentar. E eu falei com o novo diretor do canal, que era o Emanuel Matos, um visionário. Ele é que foi o responsável pelas transmissões do Sport TV. Ele era o diretor do Sport TV nessa época. O cara que mais... Ele já era da Globo, né? Totalmente. O Emanuel veio da Globo. Esse cara veio da Globo, é o cara que mais entende de esporte que eu já vi na minha vida. Logo no primeiro dia, ele falando de... Ele viu que eu trabalhava com surf no Zona de Impacto, ele já falou do resumo da Andréia Lopes, e falou... O cara sabia tudo de surf, ele botou o Peterson Rosa, pagou a viagem do Peterson Rosa. Ele estava envolvido em todos os esportes e muito envolvido, sabia de tudo. O cara sabia a escalação do time da Série C lá de um país, de uma aldeia da África. O cara sabia tudo. E aí, mas ele também reconheceu o nosso mérito. Ele sabia que a gente trabalhava demais. Dava esporro cabuloso e também dava as compensações. Recompensava quando a gente fazia trabalhos bons. E ele não queria perder a nossa equipe. Ele sabia do nosso trabalho. Então a gente foi conversar com ele para, de novo, tocar no assunto. A gente não tem o que fazer. A gente não vai mais trabalhar na Zona de Impacto. A gente pode trabalhar no Sport TV News, que é como se fosse o... Na época era você e a Ana, né? Eu e a Ana Issa, a gente saiu do Zona de Impacto. Teve um problema interno lá com a Ana Issa e absolutamente injusto, absolutamente inaceitável, absolutamente inconcebível e covarde. E aí eu estive do lado dela e falei, se mandarem a Ana Issa embora, eu vou embora junto. E, naturalmente, a Ana Issa não vai mais trabalhar no Zona de Impacto, eu também não vou mais trabalhar. Depois disso aí, eu não tenho mais como confiar aqui nesse núcleo, entendeu? Então, saímos nós dois. O que a gente ia fazer? Então, eu dei essa ideia. Vamos sugerir, vamos levar uma proposta legal de artes marciais, vamos ver o que dá. E a gente conversou com o Emanuel, que é um cara, open mind, um cara de cabeça aberta. O cara falou... Eu falei, se a gente não fizer, alguém vai fazer. A Rede TV estava pronta para fazer, talvez já estivesse fazendo, se eu não me engano, alguns eventos e tal. Ele falou, eu falei, porra, Manuel, os heróis, isso eu sempre falei, os heróis dos esportes individuais foram Guga, Kirten, Ayrton Senna, Popó, e agora são os caras dos esportes que sempre foram execrados, sempre dos preconceitos, do estereótipo, né? Os que foram rotulados como maconheiros ou como violentos. Os heróis dos esportes, os heróis nacionais dos esportes individuais hoje em dia são do surf e são da luta. Então,
isso tudo facilitou demais a minha argumentação, entendeu? Eu sabia que ia chegar nesse momento. Mas naquela época o surfista ficava em 13º, já era uma vitória. Hoje em dia é Medina, é Ítalo Ferreira, é Filipinho Toledo e é Mineirinho, né? É Brazilian Storm. O surf mudou muito. Mudou, dominou. Perdeu a graça pro mundo, entendeu? Perdeu a graça. Mas na luta, não. Os medalhões sempre foram os brasileiros, entendeu? Então, cara, a gente tem o Rogério, a gente tem o Rodrigo, a gente tem o Minotouro, a gente tem o Minotauro, a gente tem o Anderson Silva, a gente tem o Zé Aldo. Vitor Belfort, Vanderlei, tudo brasileiro. A gente tem todos os arquivos aí, porque já tinha um combate, eu já tinha feito combate, já tinha saído do combate, já botei o Luciano Andrade lá no combate. A gente tem um arquivo imenso, a gente tem o maior arquivo de lutas no mundo. E aí o Emanuel falou, tá bom, façam um piloto. Então teve toda... Aí vamos pensar na escolha do nome, eu pensei em Sensei, não lembro, houve outras alternativas, eu não lembro quais eram as outras, mas talvez Ossi, mas eu acho que Sensei pegou, aquela, sabe, intuitivamente e instintivamente, eu falei Sensei. E pensamos... Fizemos o piloto. E eu falei, vamos botar o Flávio também para apresentar. Seríamos eu e o Flávio apresentando, porque o Flávio traz toda uma imagem imaculada, né? Nenhum arranhão na trajetória do Flávio. Atleta olímpico. E o que foi decidido, aí a única exigência teve uma condição, e isso é muito engraçado. O Emanuel falou, beleza. Condição da Globo, né? Da Globo, dele. Mas ele foi muito corajoso, porque ele poderia ter dito, não tem como, os caras não querem. Ele falou, não, eu vou peitar, eu tô com vocês. Só que vocês vão ter que fazer de esportes olímpicos. É sensei. Façam o piloto e vocês vão ter que falar de boxe e falar de judô. Eu falei, beleza, fechado, vamos nessa. Mas pelo menos era uma entrada, né? Não, aí a gente falava de judô com o Anderson Silva. Anderson, fala do Kataguruma do João Gabriel. Entendeu? Cara, coisa assim, isso é antológico, é muito engraçado. A trazer os caras do MMA. A gente tinha que improvisar, tinha que de alguma forma ter adaptabilidade ali. Anderson, a gente vai botar. A gente quer botar você. Só que eu não tenho como botar você. Pô, a gente tinha acabado de ganhar um cinturão. Então entra você com o cinturão para falar de judô. Aí no piloto, a gente foi fazer o Jarrulli, que ia fazer show. Chegamos lá para fazer o Jarrulli, MTV, fantástico, ele não ia descer. Estrela, gangster rapper, estrela, não ia descer, não ia dar entrevista. Chegou a assessora e falou, ele não vai dar entrevista, pode ir embora geral. Aí eu falei, Lu, fala para ele que a gente não quer falar de música, a gente quer falar que ele foi Golden Glove. A gente quer entrevistar ele sobre o período que ele foi Golden Glove. A gente trouxe, inclusive, uma luva. Ela desceu e falou, MTV, pode ir embora. Fantástico, pode ir embora. Ele vai falar só com vocês. Ele adorou a ideia de luta. Ele vai descer. Caraca, e aí desceram todos os gangsters. É mundial esse negócio, né? É uma linguagem mundial. Todo mundo gosta. Todo mundo, cara. E depois, aí vamos falar o Ivo Pitangui, mesma coisa. Não dava mais entrevista. Maior cirurgião de todos os tempos. Doutor Ivo Pitangui, a gente só quer saber de que forma que o Karatê ajudou você a ser o cirurgião mundialmente reconhecido, tão renomado. Ele eu falo. Pode vir aqui no meu consultório que eu falo de arrepiar, cara. Você vai trazendo uma história, tá na história do cara, né? Quando é uma vez que ele lutou... Aí marcou, o cara, né? Exatamente, quais são os benefícios que as artes marciais trouxeram para que você fosse tão bem sucedido como cirurgião, como rapper, no caso do Jarrulli. A Sandy e o Júnior, a gente fez no Non Brigue Lute, a Sandy fazia um boxe muito bem alinhado. O Júnior já era a faixa roxa da equipe, se eu não me engano, um camarada que era da Checkmate. Então, o Non Brigue Lute é que realmente humanizou. Pegava vários atores, Cauã Raymond, vários que a gente conhece, mas a gente foi descobrindo a partir do instante que a gente começou... Cauã é faixa preta hoje, né? Casca grossíssima, né? O Cauã, ele é competidor, ele é um faixa preta muito bom. Bom. Muito bom. Que tá atualizado, treina com o Rodrigo Thiago na Aliança do Alto Leblon. Está atualizado. O jiu-jitsu dele é moderno, é competitivo. Dá trabalho para qualquer faixa preta.
Mas a gente foi descobrindo vários atores que eram faixas pretas de judô, de karatê. Marcelo Madureira, cara, do Caceta e Planeta. Ele também fez uma exigência. Ele é um cara caricato, um cara engraçado. Eu vou falar a importância do judô na minha vida, mas eu vou falar muito seriamente, não tem piada. Eu falei, por favor, falou muito respeitosamente sobre todos os fundamentos e toda a disciplina, toda a importância que o judô teve na vida dele. Um cara conhecido que nem o Bussunda. Você imagina o Bussunda, que fala de uma coisa séria, Marcelo Madureira falando da importância do judô sem fazer nenhuma piada. E algum marcou assim, alguma... O do Ivo Pitangui, para mim, a gente fez o Oscar Niemeyer, cara. O Oscar Niemeyer. Hoje em dia, você vê no Instagram, as pessoas põem lá aspas, quaisquer que sejam as aspas, e põem Clarice Lispector. É uma frase forte aí, Bob Marley. Então tem uma frase muito, muito hoje em dia, que é clássica, que é: toda criança deveria iniciar no esporte fazendo jiu-jitsu, antes mesmo da escola, alguma coisa assim. Aspas, Kelly Slater. Essa frase foi do Oscar Niemeyer para o Não Brigue e Lute, cara. Caraca, O Oscar sério? Niemeyer, um dos maiores arquitetos do mundo. Eu achei que foi do Renzo. O Renzo falou isso aí também. É, você vai ver aspas muita gente lá, a frase é linda, e aí neguinho põe lá, Clarice Lispector, entendeu? Não, a frase foi na hora, improvisação foi ali, o Oscar Niemeyer já bem idoso, né? No tempo dele, no time dele, falando bem devagarzinho e tal, e falou, tive muito convívio com Gracie, George Gracie, não sei, da contemporânea do Carlos Gracie, tive muito convívio, não sei o que lá, a importância do jiu-jitsu. Toda criança deveria, antes mesmo de estudar, praticar um esporte, e esse esporte deveria ser o jiu-jitsu. Então, aquilo ali foi fenomenal. Dá uma fortalecida, né? Mas a do Ivo Pitangui é uma das que mais me marcaram, porque ele já estava completamente avesso à imprensa, já não dava mais entrevista, e a gente sabia que ele era karateca, terceiro dan, faixa preta, terceiro dan, e ele não... A moça já na mesma hora já cortou. Não, ele não dá entrevista. Ele não dá entrevista. Vocês da Globo deveriam saber. A gente sabe que ele não dá entrevista, mas a gente quer falar com ele sobre os benefícios das artes marciais, de que forma que o karatê contribuiu para que ele se tornasse uma pessoa melhor e fosse tão bem sucedida na medicina. Ela, só um instante, voltou e falou, ele vai receber vocês, dia tal, hora tal. Aí fomos lá, eu e a Anaíssa com a nossa câmera, com o nosso microfone. Aí a única coisa que a gente recebeu da Globo era a canopla. Para poder para entrar a logomarca da Globo. Fomos lá com o nosso microfone, com a nossa câmera, e aí o Ivo Pitangui falou era de arrepiar, a áurea, sabe? Tinha uma áurea, uma coisa mítica. O Ivo Pitangui falando sobre a importância do karatê, citou a família Machida. Aquilo ali, para mim, foi muito marcante mesmo. De ter visto ali o material, de ver aí ao vivo, depois editar o material bruto e depois ver o material editadinho e depois ver no ar. Aquilo ali fez com que os caras da Globo repensassem e considerassem. Para começar a deixar o negócio mais devagarzinho. Claro, né? não são canibais, entendeu? Não são serial killers, espera aí, cara. Não, tem gente importante fazendo. E se eu não me engano, na época que o Hélio Gracie tinha academia lá, até, se eu não me engano, o Roberto Marinho... né? Aula particular, Aula sem particular, dúvida. Vários políticos... Presidentes que treinaram o jiu-jitsu, fizeram jiu-jitsu. Era um esporte de elite, né? Sim. Se eu não me engano, o Carson Gracie foi o cara que democratizou, começou a ensinar para todo mundo. Mas antes era solo particular, só quem tinha grana para poder treinar jiu-jitsu. Aqui no Rio, né, pelo menos. É um negócio diferente. Aí depois o negócio começou a cair no esquete porque o pessoal começou a fazer besteira com o Vale Tudo, né? Aí colocaram essas... E uma época também dos Pit Boys, isso é inegável, mas faz parte da história da construção da vida, né, Rogério? Pô, cara... É o ser humano, né? Normal. Tem gente boa e gente ruim. Claro, e ali naquele instante era necessário provar uma eficiência, enfim. Aquela geração lá, eu não consigo ver de uma maneira diferente, entendeu? Você ia querer disciplinar um bando de... Lutador é lutador, meu irmão. Ainda mais antigamente, né? A gente não está falando de uma geração Nutella. A gente está falando da geração Roots. Você não vai querer chegar para um Marco Ruas da vida, para um Hugo Duarte, para um Eugênio Tadeu, para um Valide, para um Rickson, e falar, pô, pega leve, meu irmão. Pega leve. E tinha uma rivalidade da luta livre com
com jiu-jitsu, que era assim, os caras se via, tinha briga. Invadir a academia dos outros, marcar o confronto da academia dos outros. Tinha aquele negócio. Então, você tinha uma turma que era da luta livre. Se o cara visse um cara da luta livre de amizade com o cara do jiu-jitsu, ele é expulso da academia. Exatamente. Você não podia ter amizade com ninguém de outra academia. Exatamente. Eu vou te falar uma parada aqui, hein? Só pra você, nas internas, hein? Eu ia na Rua do Matoso pegar a chave de perna com o João Ricardo. Escondido. Na Kodokan. Né? Escondido. Né? Que o dela não veja isso. Não espalha, não. Mas eu ia lá. Joil me ensinou bastante, Flávio Moura me ensinou bastante. Só casca grossa, né? Só caixa grossa da luta livre. Aí você chegava lá na Riva, o que você tá inventando? Não, eu não botava em prática, né? Porque, pô, lembra que era vaiada? Chave de perna era vaiada, leg lock era vaiada. E hoje em dia no Gui tá lindo. Toda hora. Rio Hulk de mil maneiras. Não, o Toquinho fez história no mundo, né, meu irmão? O próprio Gordon Ryan envergou a perna de geral. Hoje em dia tá liberado nas regras da IBJJF. Muita luta decidida com... Mas naquela época era o sapateiro, era ruim. Sapateiro, era feio, vaiado. Jiu-jitsu feio, era vaiado, né? Era vaiado. Ainda mais chave de calcanhar. Se você... A própria chave de pé reta já era feio, mas podia. Mas chave de calcanhar, de jeito nenhum, né? Eu lembro do comprido, cara, agarrando o pé do roleta. Deu americana no pé. Rapidinho. Na final do absoluto faixa preta, não foi isso? Exatamente. Mas aí não tem nem como vaiar, né, cara? Aí não tem nem como vaiar, porque foi aquele susto ali, comprido com ou cabelo verde, ou cabelo azul, ou cabelo roxo. Comprido saiu comemorando, pegou o pé do roleta, né? O roleta era o maior guardeiro, né? Era o cara. Se não era o maior, era um dos maiores guardeiros. Teu irmão ganhou do roleta, tá? Teu irmão ganhou do roleta. Foi uma luta antes. O Rodrigo ganhou do roleta, eu acho. Desculpa, roleta, não tem nada a ver, mas teu irmão ganhou do roleta e o árbitro não deu pro teu irmão. Era semifinal. E aí foi pra final, né? Pra final o Rodrigo cumprido com o roleta. E o roleta começou a luta de meia boca, Comprido foi logo no pé e deu uma americana no pé. Ali não houve vaias, mas é porque realmente foi uma coisa muito chocante, muito inesperada. Mas eu peguei essa fase de, porra, neguinho esticar ali na perna, qualquer que fosse, né? Qualquer que fosse a variável de calcanhar, de joelho, leg lock, e as pessoas vaiarem. Mesmo antes de finalizar, né? Já ia pro ataque e ninguém já vaiava. Apelão, não sei o quê. E o cara chegava a abrir, o cara largava o golpe. Porque era meio que feio mesmo, o negócio era feio, né? A galera, tá apelando, tá indo no pé. E hoje em dia, que é o pezinho, mano, tem o seu valor, né? Claro, já tá olhando, porque virou o braço também, né? É o que a gente tá falando, é a construção, né, de uma trajetória, de uma narrativa. O leg lock, que todo mundo hoje em dia tem que fazer, o heel hook, chave de calcanhar, que todo mundo tem que fazer, passou um período que também foi estereotipado. Era feio exatamente. Como uma imoralidade. Então, né, é a mesma analogia dos lutadores. Passou uma época que todos eles eram muito mal vistos. Mas essa narrativa foi desconstruída. E, com certeza, o quadro Não Brigue Lute teve uma responsabilidade nessa desconstrução. Não tem como desassociar muito preconceito, muito desconhecimento, muitos rótulos ruins foram desfeitos graças a esses personagens do Não Brigue Lute que iam lá e se dispuseram a falar abertamente que eram, e orgulhosamente, que eram praticantes, sim, de boxe, de jiu-jitsu, de judô, de karatê, que as artes marciais. Que eram artistas, né? Artistas marciais. Que você falava sobre os valores, né? Exatamente. Eles aprenderam ali que os caras levaram pro resto da vida, né? E, obrigatoriamente, encerravam com não brigue, vírgula, lute. Essas 3 palavras tinham poder. Não brigue, lute. Então, desassociava a briga da luta. Então, ficou caída. Que nem fizeram uma campanha maravilhosa contra o cigarro. Cigarro. Exatamente. Pô, cigarro era charmoso. Hoje em dia o cara fuma, porra. Pega mal, vai lá pra fora. Tá fumando, né? vai lá pra fora. O cara tá repelido, virou uma coisa repulsiva. Né? Então, ali, pô, brigar tá caído mesmo. Brigar não tá com nada, não. Ser luta, show de bola. Brigão, pô, caído. E é meio que uma modinha que foi passando. E aí eu me lembro, Marinho, né, algumas vezes você entrevistou pra gente e entrevistava a gente, e estava começando essa história, né, de não brigar, lutar. E foi uma tendência até do programa. Porra, cara,
vamos fazer uma campanha para o pessoal não brigar na rua, para os próprios lutadores, os próprios pit boys, que era a galera ali da Zona Sul, que gostava de... Tô defendendo minha área, então... E aí todo mundo começou a... Pela própria mídia. Porra, se o Vanderlei Silva, que é o cara, né, que é o cachorro louco, o cara não briga, pô, por que eu vou brigar? Teve essa conscientização. E ali foi um momento que começou também a profissionalização, né? Os lutadores, pô, meu irmão, vamos citar o Vandeco, o cachorro louco. Porra, o cara vai fazer, vou dar uma arredondada aqui, 7 dígitos em dólares, beleza? Num total, né? Pra ir lutar no Japão. Porra, o cara vai se propor a brigar na rua ali, tomar quebra a garrafa e tomar um caco de vidro? Vai, né? O nego vai dar um tiro nele. Ou um tiro, né? Eu ainda fiz um eufemismo aqui, eu fui mais generoso. Quem vai na mão com o Vanderlei, né? Exatamente. Ou vai quebrar uma garrafa e vai meter um caco de vidro, ou então vai chegar e vai passar ele, né, meu irmão? Eu me lembro que naquela época o Rodrigo começou a pegar onda, né? Aí eu falei, pô, meu irmão, esse nego vai ficar com medo de você na água, né? Aí lá na prainha, aí tava descendo uma onda, aí o cara entrou na frente dele e era um cara que meio que brigava lá na praia. Não me lembro o nome do cara. E aí o Rodrigo desceu a onda, não viu, o cara meio que se bateram assim, o cara saiu da onda e ele, lá pra fora agora. Aí o Rodrigo foi, meu irmão, quer brigar? Porque ele olhou, pô, Minotauro, deixa eu te apresentar minha mulher aqui. Não é uma boa, né, meu amigo? Não, aí ele saiu lá pra fora, porra, eu estou nervoso aqui, mano. Tô te vendo pessoalmente, Rodrigo. Porra, vai brigar pra quê, cara? Não foi insiste mal. nisso. Desculpa, meu. Aí o nego botou o apelido do Rodrigo Chernobyl, uma usina ambulante. Onde ele chegava, os caras não queria descer perto dele, mas é isso, né? Às vezes o cara já brigava, mas de repente ele viu. Eu vou te falar, então, esse exemplo é bom, eu vou além, cara. Os brasileiros, eles foram jurados de morte no Havaí, em algumas temporadas. Tinha, né? E eles tinham que surfar escondidos, e tinha cabeça a prêmio, tinha dinheiro para bater em brasileiro. O Rodrigo. Na década de 80. O Rodrigo, como é que é aquele? O Rodrigo que desceu no Gigante. Rodrigo Rezende. Rodrigo Rezende. Ele foi treinar na BTT, que tinha um cara que queria brigar com ele, marcou uma luta, e ele ficou treinando na BTT um tempo, você lembra? O Calá, isso, com certeza. E ele ficou treinando... O Joinha ia casar essa luta no Meca. O Calá. Calá Alexander. Só que tudo mudou. Era o que? Ele é americano? Ele é havaiano. Né? Black Trunk mesmo. O Calá Alexander é Black Trunk. Só que... E o Rodrigo ia falar, só foi escondido, né? O Rodrigo chegou. O Rodrigo chegou a botar um pra dormir no Havaí. Acho que o Rodrigo... O Renan Rocha, surfista, botou um pra dormir também. E o Rodrigo Rezende botou um pra dormir. Foi quando os caras começaram... Que bruxaria é essa mesmo? O que tá acontecendo? E os caras Todo mundo quer entrar jiu-jitsu. Né? Aí começou. O Helson foi pra lá e começou a ensinar jiu-jitsu. E aí foi mudando. Aí o Rickson enfiou a porrada no havaiano, né? Essa história que todo mundo conhece. Foi aqui no Rio, né? Aqui no Rio. E aí os caras foram vendo que, porra, um a gente pode enfiar a porrada em qualquer um. Em brasileiro, a gente não enfia, grande, não. Enorme. O Rickson... Eu não lembro agora exatamente da história, mas o Rickson era um adolescente, era menor de idade. Churriado. Por isso é que foi escolhido o Royce, pelo Rorion, pela família, para entrar no UFC número 1. Eles não queriam o Rickson casca-grossa fortão. Porque o Rickson era sarado. Seria mais difícil das pessoas compreenderem a técnica, né? A valorização da técnica do jiu-jitsu. Então colocaram o Royce, que era mais churriado, que era mais levinho, 7'7", se eu não me engano, de kimono. O Rickson devia ter o quê? 8'5", mais ou menos? O Rickson já era mais famoso, já era mais robusto, né? Então põe o Royce, que nunca lutou, que nunca brigou. Pra mostrar que esse magrelo vai finalizar todo mundo. E foi finalizando todo mundo, né? Ali é a bruxaria, né? E eu vou te falar, eu era moleque, sei lá, devia ter uns 15 anos de idade. E aí meu pai falava assim, esse negócio de luta não vai dar certo, não ganha dinheiro. Aí o Royce foi e ganhou, se eu não me engano, levantou $50 mil, né? Aí o pai, converte aí, o dólar tá com... Tem o dinheiro ali. Chamei. Tem potencial. Alugava fitas, né? Tinha uma fita cassete e na locadora ele botou lá, pai, vem aqui na sala. Ó, o cara levantou 50 mil. Aí começou a história e meu sonho era ir lá para os Estados Unidos. Vou te falar, o Royce foi o grande influenciador para entrar no jiu-jitsu. Quem já fazia boxe, tinha feito judô. E na sua época, foi quem influenciou você? Totalmente. Eu já fazia jiu-jitsu no dela, mas eu assistia as porradas do Jorge Pereira, do Vander Braga, e aí teve o primeiro UFC. Eu já tinha começado. O Jorge Pereira, inclusive, me deu aula de jiu-jitsu.
Antes de eu ir pro dela. Lá na Zona Sul? Na faculdade da cidade. Jorge Pereira era meu parceiro, era meu colega de sala. Aí o Jorge Pereira conseguiu implementar a defesa pessoal, porque até o jiu-jitsu também era mal visto naquela época, então... Era difícil, vou ensinar defesa pessoal. Então era como se fosse uma educação física. Eu comecei ali, na faculdade da cidade, que era meu colega de jornalismo. Jorge Pereira, acreditem ou não. Ele fez aquele Rio Heroes, né? Ele fez o Rio Heroes, que era porrada também, sem luva, sem regra, na verdade, né? Acho que até cabeçada valia também. Acho que só não valia morder. E ele me ensinou os primeiros passos da defesa pessoal. Eu fiquei encantado e aí fui pro dela na mesma hora. E aí, acho que uns 5 meses depois, teve o primeiro UFC. E aí, quando chegou para mim finalmente a VHS, que eu pude ver o Royce performando em 3 lutas numa mesma noite, com os caras 2 vezes o peso dele, eu fiquei muito orgulhoso, mas muito orgulhoso. Eu falei, pô, eu fiz a escolha certa, que bruxaria é essa? Eu quero chegar lá, eu quero ser um faixa preta. E aquilo foi determinante na minha vida. O Royce, para mim, Royce e Kelly Slater são os 2 maiores esportistas para mim, são as 2 maiores referências. Não, o cara era muito valente, mano. Pô, e ele fazia 3 lutas... Se eu não me engano, no último que ele fez, se eu não me engano, ele não teve condições de voltar na última, foi? Depois daquela última luta com aquele que ele jogou pelo cabelo, pô. Então, o Kimo, né? Ali os havaianos já começaram também a passar a respeitar os brasileiros. Pô, o Kimo, ele era literalmente um anticristo, né, cara? O cara entrou ali crucificado, parecia um demo enorme, forte à vera, meteu a porrada no Royce por baixo. O Royce pegou o rabinho de cavalo e meteu um armlock ali. Finalizou o Kimo heroicamente, mas não tinha condição de voltar. Pô, né? Você de faz voltar 2 para fazer a última luta. Foi isso no terceiro? Mas ele já tinha vencido, acho que foi no terceiro ou 4? Talvez o terceiro. Ele já tinha vencido os 2 UFC, o UFC 1, o UFC 2. Tinha finalizado o Dan Severn, se eu não me engano. Dan Severn. Ken Shamrock. Os caras com mais de 100 quilos. Shamrock, ele meteu um estrangulamento na lateral, se não me engano. Tipo um relógio. Um mata-leão, quase um relógio, com o kimono. Ninguém não entendia nada. Ninguém não conseguia entender nada. Foi muito revolucionário. E naquela época, Marinho, assim, dos desafios, né? Porque, assim, você ter a televisão, ela é movida a patrocínio. Né? E, assim, eu vejo muito que o evento é uma dificuldade da luta, talvez, para conseguir o tal do patrocínio, né? Até o outro esporte, futebol, mais fácil, né? Porque envolve a criançada, tal, você tem um negócio... E na luta, como é um pouco mais nichado, e o pessoal ainda não são todas as marcas. Hoje em dia está muito, né? Você tem lá Monster, você tem várias marcas que tá lá no octógono, né? Tinha TNT, depois entrou. E aí você vê o UFC, porque mudou a cara do negócio. Mas na sua época ali... Quando começou, né? Naquela época que começou, uma coisa que você tinha dificuldade, pô, o seu programa não tem patrocínio. Então era um negócio meio que fazia por amor. Pô, quantas vezes o cara já me chamou pra lutar, quanto é que é? Falei, pô, essa bolsa não vai dar pra pagar o dente, meu irmão. Tem que quebrar o dente aqui, R$2.000, não tem, você não vai pagar. Ai, milão. E aí o Rodrigo já foi lutar de graça. Eu, graças a Deus, eu consegui já entrar num contrato do Rodrigo, foi melhorzinho assim, mas ele teve literalmente lutar de graça para pagar o custo de viagem. Como é que era assim para você enfrentar o tal do patrocínio que era? Zero problema. O anunciante, ele quer resultado. O anunciante, ele quer saber da audiência. Ele pegava a grade de programação, quais programas que estão dando audiência. O patrocinador, a Mitsubishi, por exemplo, não queria saber se eram os salseiros, entendeu? Se tava rolando. E não era, né? O Sensei não era um programa de salseiro. Né? Era um negócio bem regrado. Tinha uma retidão, tinha um propósito ali, né? Então, pô, esse Sensei aqui tá dando muita audiência. A gente quer anunciar nele. Começou assim. Dificuldade nenhuma. O problema era a mentalidade dos caciques da Globo. Mentalidade retrógrada. O problema era o desconhecimento. Preconceito é uma estupidez. E os caras eram preconceituosos. Porque às vezes você pega um cara mais velho. É igual se você vai mexer com aqueles caras mais antigos que não tem a cabeça ainda, que pegou o que tá na moda, o que é de novo, que viu que o negócio é esporte.
né? Como o negócio foi mudando. Hoje o UFC, pô, bate esporte. Você vai lá, Donald Trump na primeira fila. Exatamente. Todos os atores de Hollywood estão lá na primeira fila. O negócio mudou, deixou de ser aquele negócio que nego não queria. Me lembro que a Glória Maria foi na primeira, você lembra no Fantástico? E duas coisas que a gente tem que falar aqui. Vou fazer propaganda gratuita para você. Bora. Falou da Monster. Pô, tem o Minotauro energético. Pô, vamos tomar, cara, vamos tomar. Eu conheço. Pô, teu irmão deixou engradado pra Deixou mim. pra você? Quando eu fui entrevistar ele na casa dele, deixou Agora, engradado maravilhoso. Esse é zero, hein? Você vai provar esse Mas zero. eu lembro que era um que só tinha... Foi o primeiro sabor. Ainda tava no experimentalismo do... tem que ser no copinho? Pô, eu sou old pode school, tomar meu na irmão, lata, pode, né? pode tomar, mano. Eu sou raiz, né, meu irmão? É que eu meti um gelinho aqui pra ficar mais... Então, você falou da Monster, tô falando do Minotauro Drink. E as empresas que mais crescem hoje em dia lá fora... Gostoso, velho? Dá o depoimento aí. Eu sempre gostei. Esse aqui já é um novo sabor. É o zero açúcar. Bom pra caramba. O primeiro que teu irmão me deu, o engradado, eu amei. Eu amei. Também, né? Fiz a entrevista com ele, com teu irmão, inclusive, estimulado. Pilhadaço ali, tomei 2 garrafas. Minha filha filmou. Cafeína e taurina. Foi muito boa a entrevista que eu fiz com o teu irmão na casa dele. E as empresas que mais crescem hoje em dia lá fora são as de cannabis, né, na medicina. Outra vitória contra o preconceito, né? As pessoas desassociar o CBD da maconha, do THC. Do THC. E as empresas de aposta online, Bet Online, que tá aí no teu boné. Bet 7K, mesmo. Então, Bet 7K precisa de patrocínio. Hoje as empresas de aposta, o pessoal tá ali falando. Irmão, sempre é bom falar, né? Aposte com responsabilidade. Apostar para se vestir, né? Maneiradamente. Né? Não pode apostar a pessoa de menor de 18 anos. Então você tem um limite. Né? Não você pega o único dinheiro que você tem na sua vida, como se fosse um investimento, vou lá apostar que eu vou dobrar assim. Não. Pega um dinheirinho, aposta lá e é o que está acontecendo hoje. No futebol, os maiores patrocinadores do futebol e de vários atletas do MMA também são as empresas de bet. E em eventos de MMA também. Todos os eventos de MMA têm eventos de bet. Eu acho que é a indústria que mais cresce, CBD e bet. É isso. Eu fiz um dinheirinho algumas semanas atrás ali, com o Merab e com a Valentina Shevchenko. Fui nos Azarões Apostou? E botei aposta casada, né? Então quadriplicou, fiz um dinheirinho. Ela fez uma odd, né? O Merab, os dois, Enil, Merab e Valentina Shevchenko. Isso que você está falando é muito importante, mas, na verdade, é o equilíbrio, né? É o meio termo. Todo mundo tem a agressividade dentro de si. Tem que ter. Isso aí vem desde do Homem das Cavernas mesmo, entendeu? Uns têm de uma forma mais latente, então você tem que ter o autocontrole. Se você ama velocidade, meu irmão, você não vai fazer um racha no meio da rua. Vai para um autódromo, entendeu? Vai ser piloto de Fórmula 1. Tem um lugar para você treinar, né? O Ayrton Senna, será que os caras enfrentaram esse preconceito, meu irmão? Porque, porra, tu é maluco, tu faz racha no meio da rua? Não, cara. Eu vou dirigir um carro de Fórmula 1 dentro de um autódromo. E você quer saber? Os esportes de automobilismo são alguns dos esportes que mais matam. Tá? Tem nada a ver, tá? Tô falando. Luta, não. Mas tô defendendo a luta aqui, porque luta, na verdade, quantos morreram no UFC? Nenhum, cara. Morrem em eventos regionais, eventos clandestinos. Nunca ninguém morreu no boxe, morre pra caramba. No MMA nunca morreu ninguém. Morre muito de base jump, sabe? Muito alpinismo, escalada. No MMA não morre ninguém, cara. Automobilismo morre pra caramba. Então, o que eu tô te falando, vai apostar, como você falou, equilíbrio. Tem a agressividade dentro de si? Tenho, claro. Trabalha ela, vai fazer uma arte marcial. Você gosta de velocidade? Eu não gosto de velocidade. Eu tenho fobia, eu tenho morro de medo. Eu só tenho medo mesmo. Na verdade, medo para mim é combustível. Eu adoro pegar onda grande. Morro de medo, mas amo. Adrenalina, para mim, é um estimulante. Sair na porrada, dentro das regras, é um estímulo, um desafio, tal. Competir, lutar, encarar o cigano. Mas moto... Só maluquice. Moto eu não subo nem de carona. Moto é um medo que eu não quero encarar. Eu tenho fobia. Eu já vi acidentes de moto sinistros. Então, é isso, é equilíbrio, cara. É saber encontrar o meio termo na aposta, no energético, na cerveja.
vai beber, não vai bebida, dirigir. né? Entendeu? Você tem que ter um equilíbrio pra tudo, né, Marinho? Para tudo. O segredo tá no equilíbrio. E na televisão, cara, teve alguma situação assim que você já foi entrevistar alguém que, pô, o cara não quis e tal, e foi grosso contigo? Ah, diversas Você vezes. já, né? Isso aí é Porque desde sempre. o repórter, você tem que tentar cavar uma matéria ou até ser um cara um pouco bicão para poder tentar chegar perto de um... Você tendo uma oportunidade de um evento, achei o John Jones, não, foi um cara maneiro pra caramba, mas, pô, pegou um campeão ali, o cara foi e te tratou Não, mal. inúmeras vezes, Rogério. Já tive comentarista também, né? Já trabalhei muito como comentarista e já escutei muita coisa, já tive muita discussão que quase ultrapassou os limites do tolerável, entendeu? Porque o comentarista ali, ele se expõe, né? Em Abu Dhabi, inclusive, teve uma situação que a gente estava filmando e um poderosinho veio falar que não podia filmar, que a galera conhece. O poderosinho falou que não podia filmar. Eu perguntei por que eu não podia filmar, já que eu sou a imprensa. E ele disse que não podia filmar porque não podia filmar. Eu falei, não, então eu vou filmar. É só isso, não posso filmar porque eu não posso filmar, então eu vou filmar. E aí continuei filmando e teve uma discussão lá e que quase que a gente foi uma porrada do lado de fora. Imagina, sair na porrada nos Emirados Árabes. Ia ficar... Ia preso, ia ficar lá bolso. Enterrado dentro do deserto. Então já houve milhões de situações. Milhões de situações. Porque também tem isso, né? Que você tem que botar um pouco de... Não digo agressividade, você tem que colocar um pouquinho de ímpeto para você conseguir as coisas. Firmeza, assertividade, claro. E às vezes você procura uma resposta e você tem que dar uma cutucada, entendeu? Na elegância, no respeito, mas isso é o jornalismo, né, cara? Tem imprensa, a imprensa, ela tá fazendo a parte dela. Claro. Você, como imprensa, não pode ficar esperando o cara vir até você, você tem que buscar, né? Então, assim, o cara tem todo o direito de, na verdade, até se sentir ofendido, o cara tem todo o direito de não querer responder, mas seja lá qual for. O sensei, ele não tinha esse propósito. O sensei não era para polemizar, não era para sensacionalizar. Tá? E também tem toda essa questão de que, porra, naquela geração, todos os caras são meus parceiros. Então eu sempre tive muito acesso a qualquer um. Rogério, Shogun, Anderson, Vitor, qualquer um. Então era qualquer assunto mais delicado, os caras sabiam, Marco Ruas, até hoje ele fala isso, os caras sabiam que a gente estava tentando ali fazer, era uma tentativa de humanizar e fazer com que os lutadores fossem reconhecidos como profissionais, como exemplos de saúde, né? de superação, de resiliência. Então, e eles sabiam que nós éramos caçados dentro da própria Globo. Então, tinha, além da parceria, né, da amizade, os caras sabiam que nós estávamos nos sacrificando. Então, não era difícil conseguir grandes entrevistas. Todos vocês sempre foram muito solícitos e... Pô, vamos dar em primeira mão pro Marinho. E os gringos? Como é que era com os gringos? Pô, o gringo foi sensacional. A gente fez o Tito Ortiz, que você nocauteou na linha de cintura. Tito Ortiz foi maneiro? A entrevista? Ah. Foi alucinante. Alucinante. Pô, Marinho, ele era meu ídolo, cara. Tito Ortiz? Pô, ele era meu ídolo. Pô, eu via Tito Ortiz, cara, esse cara é foda. Um dia eu vou lutar com ele. Pô, não, bateu, a gente vai falar de vários. Teve a minha com o Tchau Sonic, que foi outro sparring verbal. Né? Porque era o início do trash talk. Não, até hoje, não me arrependo, acho que aquela entrevista foi sensacional. O trash talking dele não é o trash talking do Conor McGregor. Né? Ele chegou dizendo que o brasileiro vivia na lama, não tinha computador, não passava de um bando de uma tribo indígena, desrespeita tanto o brasileiro quanto desrespeita os índios, entendeu? E aí ele ia lutar contra o Anderson. E eu fiz uma entrevista com ele perguntando quais eram os defeitos do Anderson. Enfim, eu achei muito deselegante o que ele fez. Foi muito além do trash talk. Então eu fiz uma entrevista com ele espetando mesmo. Fui para espetar. E aí ele foi ficando putaço no meio da entrevista. Chegou no final e falou, eu duvido tu colocar essa entrevista na íntegra. Eu falei, eu vou colocar. Então teve essa do Tchau Sonic, que foi um clássico. Ele meio que não tinha... Ele é tipo uma criança sem limite, né, velho? Rogério, eu não sou fã do Tchau Sonic. Todo mundo fala, ele é um personagem, mas fora do personagem ele é um cara sangue bom. Tudo bem, cara. O sociopata é um cara sangue bom. Mas o cara respondeu milhões de processos aí. O cara foi pego no doping, o cara sonegou
impostos, fez lavagem. Sangue bom o cara não é, entendeu? O cara pode ser um cara atencioso e tudo mais, mas pra mim não me convence, não sou fã do Tchalsone. Teve 50 chances de ser campeão, não aproveitou nenhuma delas. 100% de desperdício, 0% de aproveitamento. Fora as paradas que o cara se enrolou por fora, entendeu? Então, pra mim, ele não é exemplo de nada. Mas o Tito Ortiz, né? O Tito Ortiz, a gente, com a nossa câmera... Sempre com a sua câmera própria. Exatamente. Porque aí a gente passou a receber convites para poder cobrir. Tudo pago. A Globo não dava nada. Então os caras mandavam hospedagem, mandavam bilhete aéreo, a gente ia e tal. A Globo dava diária, porque ela era obrigada a dar diária, né? Porque senão a gente ia morrer de fome. Aí seria fácil meter um processo. Então a Globo dava a diária. A gente ia lá para fora, a gente fez muitas viagens. A gente foi para Portugal, cobriu o europeu de jiu-jitsu, a gente foi para Abu Dhabi umas 2 vezes, a gente foi para os Estados Unidos várias vezes. E aí nos Estados Unidos, aproveitando o Mundial da IBJJF, que já era na Pirâmide, a gente, tudo Califórnia, a gente falou com o Tito Ortiz. Aí fomos lá na Punishment, que é a loja dele, né? A marca Huntington dele. Beach ali, né? Huntington Beach. Isso. Huntington Beach Huntington Beach. O Bad Boy de Huntington Beach. Tudo na Califa ali. E aí a gente chegou lá e ele estava imaginando uma equipe maior, mas na mesma hora ele se solidarizou. Viu que éramos eu e a Anaíssa, né? Um baixinho e uma mulher, tendo que se virar. E aí ele perguntou, pode ser aqui? Porque certamente o cara está acostumado com grandes equipes, né? A dar entrevista para, sei lá, CNN. Fox. Fox, entendeu? Mas ele viu ali e entendeu. Ele entendeu, teve ali uma empatia legal. E viu que a gente estava numa roubada. Aí falou, pode ser aqui? Eu falei, tá escuro, Tito, tá muito escuro. Aí ele falou, então, vamos fazer aonde? Meu irmão, vamos fazer na rua. Pegamos as cadeiras e colocamos na rua, era uma rua de pouco movimento. E a gente fazia a entrevista, quando vinha um carro, a gente parava, tirava a cadeira, o carro passava, botava a cadeira de novo e ele continuava na entrevista totalmente solícito. E foi muito boa a entrevista. Ele é muito bom, né, como comunicador, muito bem, articulado, né? Tem muita coerência e fala bastante e é provocador. Ele sabe fazer o marketing, né? Sabe fazer o marketing. É porque eu acho que o Tchalsone, ele passa um pouco do ponto e tal. Às vezes chega a ser um pouco desrespeitoso. E o Tito Ortiz é inteligente, ele sabe provocar. Pô, um pouco desrespeitoso, o cara chega e fala assim, aí, Rogério, vai lá e fala pra tua mulher fazer um bife milanesa que eu vou entrar na tua cozinha e vou dar um tapa na bunda da tua mulher. Irmão, que porra é essa, irmão? Tirou, que tá porra tirando. é essa? Só o Anderson tem que ser canonizado. Mas o Anderson enfiou a porrada nele. Mas Sabe o que ele fez agora na Spartan, agora no final? Ele tirou a camisa e falou assim, para as mulheres brasileiras, mostrar que eu tô gostoso. Pô, que não tem homem aqui nesse negócio. Então, eu olhei e falei, eu não consigo aprovar, eu reprovo. olhei e falei, eu fiquei com raiva. Eu falei, só que ele não tá comendo nenhum brasileiro subir aqui e dar uma porrada. Isso que ele falou pro Anderson, além de ser muito desrespeitoso, cara, além de tudo, ainda tem a misoginia, né, cara? Manda a tua mulher ir lá fazer um bife à milanesa, que eu vou entrar lá e vou dar um tapa na bunda dela. Meu, foi legal. O Anderson... E eu lembro, isso foi muito legal, porque o Anderson ele tava segurando a onda e sendo provocado. Aí um dia ele explodiu, lembra? No carro com o Edson, o Ed Soares? Alguém ligou e aí, meu irmão, ele deu uma entrevista que ele descabelou. Escandalizou, barbarizou, falou, eu vou matar esse filho da puta de porrada. Eu vou, meu irmão, esse maluco vai perder a cabeça. Foi na primeira luta, né? Foi na primeira luta, onde ele tinha segurado. Não, eu não sei se foi a primeira. A primeira ele lutou com a costela ferrada. Muito ferrada. Ferrada, né? Pô, quase que o Tchalsone ganhou. Foi aquele japonês. O Satoshi Shii, peso pesado. Peso pesado, deu uma queda nele, um ultimato, eu acho. Se eu não me vê engano, como ele é genial. Caiu em cima da costela. O cara lutou, não fazia nem sprawl porque o cara não tinha costela. O Anderson é muito genial. E aí, perdendo 24 minutos da luta, 24 de 25, 24 minutos ele foi destroçado. No minuto final, triângulo e armlock. Esse é o gênio. Esse é o gênio. Lá Minotauro com Bob Sapp, né? Totalmente. Essa é a maior luta de todos os tempos. Daquele jeito, né? Essa é a maior luta de todos os tempos. Eu acho isso que eu ia perguntar pra você. Hoje, falando assim de luta, a maior luta que você Teu irmão, presenciou. Bob Sapp. Todo mundo chorou. Né? Nossa, o Bob Sapp
Depois o Bob Sapp teve uma carreira muito... Inconstante, né? Dizer assim, depois decepcionante, né? Mas quando o Bob Sapp apareceu, pelo amor de Deus, cara, o cara era um caixa eletrônico ambulante, né? O cara era um... Ele fez uma luta, se eu não me engano, Marinho, não é querendo defender ele, não, mas ele fez uma luta contra, se eu não me engano, o Crocop, no K1. O Crocop deu um soco no queixo, quebrou o queixo dele. Depois dali, sabe, o cara quando toma um nocaute fica traumatizado, ele não teve... Ele não era um cara... Um caça-grossa que treinava pra caramba, um cara de futebol americano, por ser muito forte, teve uma ascensão meteórica, fez aquela luta com o Rodrigo, vinha nocauteando muita gente do K1, pegou essa luta com o Crocop, tomou no queixo, depois dali acabou o homem. Mas até na luta do teu irmão, ele ainda era uma monstruosidade, era literalmente. Não, eu me lembro que a gente assistia... Ele tirou teu irmão e jogou no terceiro andar, catapultou e cravou na lona. Você se lembra do Paquetá, um coroa que fazia as fitas de fazer as lutas pra gente? Então, eu não me lembro, ainda bem que você tocou nesse assunto, que muita gente não sabe. Uma das tentativas de fazer com que as lutas entrassem no Sport TV, a gente fez... Eu consegui, dentro do programa Repórter em Combate. Antes do Sensei, eu fiz um programa semanal chamado Repórter em Combate. E eu dei um quadro pro Paquetá, que era o Arquivo P. Caraca. Arquivo P. O Paquetá... Histórico Paquetá, né? Pô, era a coisa que mais deixava ele feliz da vida. A gente filmava o Paquetá com a televisãozinha dele de fundo, com o arquivo dele, Paulão de faixa amarela, o Amauri de faixa... O arquivo que ele tinha do Amauri Bitete de faixa roxa, a Kira de faixa branca, o Roger Gracie tinha luta de faixa azul, cara. Tinha o Vitor Belfort de faixa azul, todo mundo. Era o Arquivo P. E também era um pico de audiência dentro do Repórter em Combate. Paquetá, nossa senhora, ele é que me levou para conhecer o Carson. Ele falou, hoje você vai lá conhecer o Carson. E eu fiz uma entrevista com o Carson e uma das imagens mais lindas que eu... Então ele foi influência para você, né? Totalmente. O Paquetá veio ao meu encontro com aquele monopé dele, num evento que eu estava cobrindo de jiu-jitsu, de uma organização, acho que foi do Luizinho, quando ele foi rivalizar com o Carlinhos para oferecer dinheiro. O Paquetá veio... E dessas pequenas intervenções, como o opiniático, por exemplo, de botar os lutadores dentro da zona de impacto, ele já estava ligado. Aí ele veio assim e falou assim, tô acompanhando o seu trabalho, hein? Tá muito legal o seu trabalho, hein? Aí eu já conhecia, óbvio que eu já sabia que era o Paquetá. Aí eu falei, sério, Paquetá? Aí ele, tô acompanhando. Dentro do zona de impacto, entendeu? Quando entravam... O opiniático, por exemplo, teve o teu irmão e você, que a gente fez lá na Yudan, do Totti, do Ceguinho. Então, era o programa sobre apelidos, com Minotauro e Minotouro, entendeu? Mas o opiniático era de tudo. Então, tinha o skatista, tinha o joinha, entendeu? Mas tinha o skatista, o cara de sapo, entendeu? Então, dentro da zona de impacto, então eu botava os lutadores também, pô. Naquela época ainda eram desconhecidos, razoavelmente desconhecidos, e são apelidos curiosos, Minotauro e Minotouro. Então essas pequenas intervenções no zona de impacto já chamaram a atenção do Paquetá. O Paquetá passou por mim e falou, tá ficando legal o trabalho, hein? Tô acompanhando. Aquilo foi uma motivação, um combustível, você ser elogiado pelo Paquetá, entendeu? E aí a gente foi... estreitando uma relação. Coladão no Carson, ele tinha tudo, né? Desde a gente sabia tudo, né? Porque ele era pegou um dos toda a história. melhores amigos do Carson. Pegou a história desde o começo, né? Um dos melhores amigos do Carson. Aí um dia ele pegou e me levou, vamos lá, Marinho, vamos lá. Não tinha ninguém na academia. Eu fiz uma entrevista com o Carson, era uma câmera muito pobrinha, o mínimo de qualidade suficiente para televisão. Aí eu falei, Carson, agora eu preciso... Não tinha nem microfone, era microfone direcional, que ficava na câmera, entendeu? Pegava tudo, pegava a buzina, pegava o espirro, pegava tudo. O cara buzinasse no outro quarteirão, você pegava. Pegava o cochicho, pegava tudo. Então tinha que mirar bem, entendeu? Pro Carson ali. Eu falei, agora, Carson, eu preciso fazer umas imagens suas para poder cobrir, para ilustrar, né? Para não ficar só na tua cara. Ele, beleza, passei aí. Aí o Carson deu uma caminhada pela academia e foi. Quando eu peguei essa imagem, que eu fui editar, Rogério, o Carson estava indo em direção à luz, sabe? Era meio fim de tarde, assim. Aí tinha uma incidência de um raio solar e o Carson foi, cara, poesia pura. Eu botei em slow motion para terminar. E depois a Anaísa fez um especial sobre o Carson Gracie.
e usou essa imagem com a música da Edith Piaf, que era a música preferida do Carson Gracie. Todo aluno do Carson, fosse o mais casca-grossa que fosse, todos eles choraram com esse encerramento. Todos eles choraram. Pô, eu me arrepio mesmo, porque aquela imagem, o Carson indo em direção à luz, aí o Carson morreu e a Anaísa fez um especial sobre o Carson. Entrevistou todo mundo, Bebel, Parrumpinha, Vinicinho, todo mundo você pode imaginar. Cara, mas essa imagem final, antes de subirem os créditos, fez todo o casca-grossa do Carson Gracie chorar. Não, o Carson ele sabia muito, né? Esse cara mudou muito a Muito cara visionário. do MMA, né? Muito visionário. Ele olhava um treino de alguém e falava, pô, esse cara vai ser bom, esse cara vai... Ele tinha um negócio assim que... Eu me lembro que eu cheguei no De La Riva e aí tinha a eliminatória do Carson. Aí o De La Riva levava os alunos lá pra eliminatória do Carson. E eu lutei, faixa roxa e tal, lutei bem. Passei na eliminatória. Aí o Carson virou e falou assim, ó, De La Riva, dá marrom pra ele, manda ele fazer a eliminatória de marrom. Esse cara vai lutar de marrom. E eu tinha um ano de roxa, velho. Saí da azul, um ano de roxa. O Cássio mandou eu lutar de marrom. Eu fui na eliminatória, pum, ganhei 2 lutas, finalizei. Lutei de marrom e o Cássio falou, ó, campeão brasileiro. Eu fui campeão brasileiro de marrom. Marcou muito que o Cássio falou assim, ó, vai ser campeão brasileiro. Pode dar marrom pra ele, esse cara vai ganhar. O Cássio era... Infalível. Não, ele fala galo branco, galo vermelho. Já via logo, já ele via tinha um logo. negócio de... Falava assim, porra... Aí ele sempre falava do Rodrigo. Você lembra que ele falava do Rodrigo? Como? Pô, Minotauro, esse cara vai arrebentar. Tá? E, porra, era muito maneiro, né? Ele já sabia se ia vingar, ou se ia ser um creonte, ou se ia ser... ou se ia dar defeito. Porque tinha o negócio da briga de galo, né? A galera... É uma das paixões dele. Que a galera falava assim que era galo branco, galo vermelho. O galo vermelho, se eu não me engano, era o galo que ia pra dentro e o galo branco... Ele criou um vocabulário Mutuca, todo, mutuca. né? Ele criou um vocabulário Mutuca. todo. O próprio Creonte, creonte, mutuca. a poderosidade. Poderoso! O poderosômetro. Sensacional. O Carson é um capítulo à parte, cara. Riquíssimo. Um capítulo riquíssimo à parte. Ele fazia, né? Entendia muito essa personalidade também, né? Eu acho que a família Gracie ele tinha um negócio. Os caras... Eu acho que além dos caras serem bons nessa parte técnica, muito, né? Devido ao Hélio, né? O cara eles tinham um negócio de cabeça. Total. De entrar na mente do cara, da pressão. Total. Até de criar os filhos, como ele criava, desafiando o menino, botando para desafiar. Todos os meninos foram criados em cima de desafio, Tudo, né? tudo. É um conjunto de coisas, né? Eu acho que os que mais se propuseram ali e receberam os devidos créditos, o Carlos, o Hélio, o Carson, foram escolhidos, cara. São predestinados. Não é à toa, né? Os caras já preconizavam uma dieta que hoje em dia todo mundo faz uso, a dieta da acidez, né? Da combinação dos alimentos, muito estudo por parte do Carlos Gracie, a parte da espiritualidade, da espiritualização, a criação dos nomes com força, com mais força, né? Determinadas letras têm mais força do que outras, por isso esses nomes... Crollinson, Rickson, Rogerinson. Se você fosse filho do Hélio ou do Carlos, você seria Rogerinson. Eu seria Marixson. Marix. Então, assim, dava certo, cara. Fazia com que desse certo. E todos eles ali era uma coisa combinada, a família toda ali, todos os treinos em Teresópolis, e a competitividade interna, e aí nasce um Hollis Gracie, que é um dos mais virtuosos da história. Ele foi o cara que estudou, né? Que foi para fora estudar, né? E faz a primeira mistura realmente dos Trazer elementos. o sambo, a luta olímpica, exato. a luta em pé, né? E aí voltamos ao capítulo. Aí chega o Rorion, que cria o UFC. Ele precisava de um palco, né? Ele precisava de um negócio Né, pra provar. mostrar Chega esse de invadir a academia. Aham. Aí, porra, pega e cria um octógono. Toda a história de criar um octógono. Cria lá a grade pra ninguém fugir. Todas as modalidades. E voltando, aí mete o Royce Gracie. E dá tudo muito certo. Tem Já botaram um magrinho, né? Pra poder... Pô, não são predestinados, cara? É. Além de muito competentes e muito revolucionários, os caras foram escolhidos, cara. Você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, você pode ser o que for, meu irmão, mas é inegável.
Não, se você for estudar a história mesmo, você vê que os caras são diferentes, né? Muito diferenciados. Eles tinham um negócio de cabeça, de não ter medo, desafio. Os caras, se botar desafio, os caras iam, né? Total. Quanto mais desafiador for, Pô, não, quanto pior, melhor. Ainda tinha aquela briga com a luta livre, os caras tinham que mostrar que era melhor. E os caras da luta livre grande, o Duarte, Eugênio, os caras tudo grande, né? A qualquer instante, a qualquer quarteirão. Qualquer Tem que sair com o esquina. protetor de boca pra não quebrar os dentes, né? Exatamente. Marinho, meu irmão, obrigado, Já? cara. Obrigado. A gente... Daqui a pouco vai chegar outra entrevista aí. A gente... Na verdade, fico muito agradecido, né, pô? A história junto aí. Muito abdominal que você fazia lá com a gente. Quando era moleque. Foi um dos primeiros que começou a divulgar, deu crédito. Como você falou, das primeiras entrevistas, né? Comigo, com o Rodrigo. O pessoal não conhecia. Você foi um dos primeiros. Se não foi o primeiro, né? A me entrevistar naquela época ali, para poder fazer entrevista. A gente nem tinha expressão. Me lembro que o Rodrigo fez a primeira, se eu não me engano, a primeira matéria com Marcelo Alonso. Sim. Robocop Baiano e tal, isso aqui na verdade. revista Tatame. E logo depois aí você chegou, fez a entrevista. O Rodrigo, se eu não me engano, era faixa marrom. Eu era faixa azul ainda e tal. De mídia eletrônica, provavelmente fomos nós, né? Mídia eletrônica é televisão e mídia impressa, com toda certeza, Marcelo Alonso. Marcelo Alonso ali, você foi um dos primeiros ali. E hoje você está aqui, está passando uma situação difícil, né? Sua mãe teve doente. O pior já passou, graças a Deus. O convite já tinha sido feito, não era o momento. Talvez nem fosse o momento ainda, mas eu vim, prometi para vocês, minha mãe, graças a Deus, está se recuperando. E é aquilo. Quando eu fui mandado embora do Sport TV, que eu fiquei desempregado, falei com o teu irmão. Falei, meu irmão, estou desempregado. Comentei, joguei no ar. Teu irmão estava fazendo o circuito Tim Nogueira. Marinho, vem ser o announcer. E aí vocês me contrataram para ser o announcer. Lá naquela academia, né? Lá no Tim Nogueira no Recreio, octógono, que tinha um circuito. Na mesma hora, me arrumou emprego para ser announcer, para ser o Bruce Buffer do evento de vocês. Para fazer, né, cara? Então, para mim, é o que eu falei, gratidão para mim é uma coisa imprescritível. Isso para mim foi um gesto de muita grandiosidade, muita nobreza, me ajudou muito. Todas as vezes que eu procurei vocês, eu tive portas abertas, total acesso, livre acesso para entrevistar vocês. Gratidão imprescritível. Eu ia me negar agora a ter vindo para cá. Eu só vim porque é vocês. Não é o momento ainda, mas vai ser, se Deus quiser, vai tudo ficar melhor. Mas eu tinha que vir e certificado, meu irmão. Estou abalizando. Faixa preta da comunicação. Tá. Como entrevistador. Faixa preta como entrevistador. Nem percebi. A gente passou uma hora e quase Trocamos uma ideia aí na fluência, com Foi muito bacana. dinamismo. Mas eu acho que o Torocast, a gente não tem muito script, né? E vai rolando. Vai na improvisação. Então. Eu tentei anotar algumas coisas aqui. Nem me lembro se eu falei tudo, vai dizer, o papo foi bom, né, cara? Muita Foi fluência, tentando muita lembrar riqueza. do que aconteceu. Um excelente comunicador, cara. Torocast tá nota 10. Porra, vindo de você, meu irmão. Nota 10. Tá igual quando você falou do Paquetá trazer você o negócio. Eu não faço, porra, eu não fico de caô, meu irmão. Não tem caôzinho. Quando eu falo, porra, né? Já acabou? Muito, muito rico. Não, muito passamos aqui 1h20 aí no mínimo. Curti bastante a experiência. Obrigado, Marinho. Isso aí, galera. Terminando mais um Torocast. Patrocínio Bet7K e Notar Orange Drink, o melhor drink aí do Brasil. Osse!